Como Destruir um País? Uma aventura socialista na Venezuela, por Marcelo Suano. Na ONU, assuma o discurso de vítima do imperialismo. Como todos já esperavam por isso, o efeito foi quase zero. Na mesma semana, em 29 de setembro de 2014, Maduro estaria na Organização das Nações Unidas, ONU, para participar da Assembleia Geral da ONU com a pretensão de ser a voz da Venezuela, da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América, ALBA, e dos latino-americanos. Acreditava que seu discurso produziria os mesmos reflexos que os de Hugo Chávez quando acusava os Estados Unidos e se apresentava como o principal combatente mundial contra os norte-americanos. No entanto, era certo que, além de a conjuntura interna venezuelana e internacional serem diferentes, a situação do país e a condução do seu governo iriam fazê-lo ser entendido apenas como o representante de um regime autoritário. Da mesma forma, as posições que vinha mantendo em política internacional de aproximar-se ou defender grupos que fossem anti-americanos perdiam sentido quando, por exemplo, ele se apresentava como crítico das ações ocidentais e estadunidenses contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Seu argumento estava comprometido. Em um discurso proferido no dia 23 de setembro, durante a reunião de cúpula sobre o clima da ONU, em vez de trazer elementos concretos para entender o problema, limitou-se a acusar genericamente o capitalismo como responsável pela situação em que o meio ambiente se encontrava. Não falou de industrialização, tecnologia, compromissos coletivos, nada, como se a exclusão do capitalismo fosse o suficiente para gerar industrialização antipoluidora. Era quase uma reedição da antiga, anticientífica e inadequada separação entre ciência socialista, no argumento dos soviéticos, voltada para a sociedade e com perspectiva de equilíbrio social. Por isso, capaz de equacionar problemas mais amplos. E ciência burguesa, também segundo aqueles individualistas e decorrente do desejo de lucro. Dessa forma, especificamente apontou as nações desenvolvidas como culpadas pela questão climática, cobrando que essas deveriam atuar para preservar a situação, mas não os países em desenvolvimento. Afirmou ainda que elas estão aplicando fórmulas capitalistas para reverter o problema, algo que, da sua perspectiva, é contraditório e, na realidade, se apresenta apenas como uma medida estratégica desses países para transferir a responsabilidade da solução aos países pobres e em desenvolvimento, mantendo a posição e o status dessas potências sem alterar seu comportamento e modelo econômico. O teor do seu discurso já era esperado, pois aquele fórum era um ambiente adequado para manter o argumento contra o capitalismo. E, além disso, a perspectiva política do regime bolivariano precisa ter um inimigo comum para propiciar a mobilização de massas contrárias às políticas das potências desenvolvidas, identificadas pelos bolivarianos como imperialistas e exploradoras. Nesse sentido, acusar o capitalismo naquele tema é essencial para manter a ideia de que o socialismo é a ideologia salvadora da humanidade, já que, para ele, os países desenvolvidos continuam, aspas, propondo soluções capitalistas com o velho modelo de destruição para responder aos gravíssimos problemas que criaram nos últimos 100 anos. E tudo o que está ocorrendo é, na realidade, apenas consequência da, aspas, crise de um modelo civilizatório capitalista, fecha aspas. Por isso, os bolivarianos são os agentes contra os inimigos coletivos dos povos, precisando manter sua postura e comportamento contra esses inimigos, que atuam internacionalmente pelas políticas externas das nações capitalistas e, internamente, pelo modelo econômico da iniciativa privada. É um quadro completo montado pelos ideólogos que foram construindo o regime desde 1999, usando do marxismo ao misticismo. Na 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, ele confirmou o que se esperava.
Em sua manifestação, que durou por volta de 30 minutos, defendeu a Revolução Bolivariana apresentando dados sobre as conquistas que considera terem sido realizadas pelo regime, a ponto de, conforme afirmou, terem sido alcançadas as metas do milênio e estarem dando prosseguimento ao trabalho de inclusão social e continuidade na Revolução, a qual, segundo também declarou, tornou clara qual é sua essência para todas as Nações Unidas. Ainda no dia anterior, na reunião de cúpula sobre mudança climática da ONU, ele reivindicou o multilateralismo, tomadas de decisões coletivas nas relações internacionais. No entanto, a lógica dessa abordagem estava dentro da ideia de que o multilateralismo deve ser um instrumento de combate às grandes potências e contra a política externa dos Estados Unidos, que classifica como imperialista, embora tenha adotado sutileza ao acusar o Ocidente por esses atos. Todos os seus posicionamentos foram em defesa das ações de toda a esquerda regional. Condenou o bloqueio a Cuba, as consideradas ingerências estadunidenses no mundo e na América Latina. Condenou os bombardeios no Oriente Médio, bem como a condição em que estava a Argentina, a qual, da perspectiva bolivariana, estava sendo agredida em sua soberania graças às ações dos denominados fundos abutres, assim chamados pelos argentinos e seus aliados, embora tais fundos sejam chamados de fundos resistência, ou DOTs, nos Estados Unidos e nos demais países. Com relação ao terrorismo, declarou que a Venezuela apoiava o combate a essa prática, mas condenou a maneira como ele vinha sendo conduzido, sempre pregando o multilateralismo e aquilo que considerava ser realmente necessário, o respeito à soberania dos países onde o terrorismo está atuando. A política externa venezuelana preservou o que o bolivarianismo dizia desde a chegada de Chávez: usar da lógica de um inimigo comum para justificar a conduta mobilizadora da sociedade e a postura militarizada do governo, bem como para enfraquecer os opositores internacionais da projeção de poder do regime bolivariano na região. A defesa do multilateralismo se inseria também nessa lógica, pois, à medida que defende a pluralidade na política internacional, também tende a impedir as tomadas de decisões unilaterais por parte das grandes potências, que identifica como inimigas dos povos venezuelanos e latino-americanos. Ou seja, o multilateralismo funciona como um canal de ação e de confronto aos ocidentais e ou grandes potências. A lógica defendida é de que as decisões das grandes potências devem ser submetidas às observações dos demais estados, pois isso freará suas políticas externas e, nesse sentido, é importante que seja realizada a reforma da ONU, mais precisamente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. É um argumento que tomou conta da América Latina no início do século XX. O discurso de Maduro foi recebido de forma fria. Havia poucos representantes ouvindo sua manifestação na Assembleia Geral, mostrando que não existia concordância por parte da maioria dos representantes dos países, seja com relação àquilo que se esperava que ele iria falar: acusar o capitalismo, acusar o Ocidente, combater os Estados Unidos e fazer propaganda do seu regime, seja com relação ao governo venezuelano, ali representado por ele. A sua chegada a Nova York, que também foi acompanhada de manifestações populares de venezuelanos que no local se encontravam, gritando contra o regime, contra a perseguição dos opositores e contra a condição em que se encontrava o país. Internamente, na Venezuela, as críticas feitas por opositores ao discurso e ao comportamento de Maduro foram intensas. Henrique Capriles, principal voz da oposição, chamou o mandatário de cínico e comparou os dados apresentados pelo presidente com os índices que ele alega estarem disponíveis. Vale a pena colocar a íntegra de sua crítica, abre aspas. Cinismo puro, dizer na 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, ONU, que o governo cumpriu as metas do milênio, quando os indicadores econômicos e sociais mostram uma nação arruinada pela destruição do aparato produtivo nacional. Quantas verdades tentam esconder as suas mentiras?
A mentira número 1 é dizer que em nossa Venezuela foi erradicada a pobreza extrema e a fome, quando os próprios números do governo, nos referimos aos do Instituto Nacional de Estatística, INE, dão conta de que a percentagem de lares venezuelanos que vivem em situação de pobreza passou de 21,2% para 27,3%. Se falamos de pobreza extrema, ela também aumentou, passando de 7,1% para 9,8% em 2013, o que equivale a cerca de 2 milhões de venezuelanos vivendo na pobreza. A mentira número 2 é afirmar que em nosso país a educação primária universal foi alcançada, quando a verdade é que mais de 2 milhões de crianças não frequentam a escola e outros 800 mil jovens entre 15 e 17 anos estão fora do sistema educacional formal. Este não é o país de mil maravilhas que eles se esforçam para mostrar. Também não é verdade que eles cumpriram a meta número 3, que é promover a autonomia das mulheres. Se eles a tivessem promovido e, acima de tudo, defendido, hoje nossas mulheres não viveriam o calvário de ter que ir de mercado em mercado e de farmácia em farmácia procurando por comida e remédios. Nem teriam que viver com a alma em suspense, pensando que seus filhos podem ser os próximos a fazer parte das estatísticas de violência em nosso país. É também um cara de pau dizer que alcançamos o 7º objetivo, que é garantir a sustentabilidade do meio ambiente, quando o Ministério da Área acaba de fundir com um de seus maiores predadores, que é o de habitação. A 8ª mentira foi fazer crer que este governo promove uma parceria global para o desenvolvimento. Nada está mais longe dessa pretensão, e isso deve saber o povo. Deve saber que este governo mente à custa do sofrimento dos outros. É por isso insistimos em dizer àqueles que não abriram os olhos que é o momento de abri-los. Esse é um governo que está continuamente distraído e pendente de tudo, ao menos do que é urgente atender e cuidar. Agora eles disseram que enviariam 5 milhões de dólares para combater o ebola na África, como sempre extremamente generosos com os cidadãos de outros países, mas cruelmente insensível com o povo da Venezuela, o que não poderia ser feito com uma ínfima parte desses recursos em um país onde não há paracetamol para pacientes com dengue ou chikungunya. Não se trata de ser indiferente às desventuras de outros países, mas as coisas são como são. Enquanto houver problemas para resolver em nossa Venezuela, os recursos devem ir para resolvê-los. Não pode ser que este governo, para comprar lealdade no exterior, seja luz para a rua e escuridão para a casa. Fecha aspas. Deputados da oposição também denunciaram os gastos realizados pela comitiva do presidente enquanto esteve na ONU, os quais, segundo afirmaram, chegaram a 2 milhões de dólares. Conforme foi dito, a comitiva contou com 175 pessoas, que receberam cada uma $500 para despesas diárias e se hospedarem em hotéis com quartos que custavam $1.000 a diária. O jornal ABC Internacional afirmou que em um almoço chegou-se ao gasto de $79,880 mil, tendo sido consumidas 4 garrafas de champanhe Cristal Rosé, 3 garrafas de vinho Chanton Petrus e 3 garrafas de vinho Latacha, avaliadas cada uma em aproximadamente $5.000, e além de terem pedido pratos com caviar e trufas, que desgostaram os comensais, levando-os a pedir outros. Deixaram uma gorjeta de $13.000. Isso iria ser usado em campanhas contra o governo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.